noite a todos, boa noite, boa semana. Nós temos hoje mais uma live muito especial. Hoje o tema da nossa live é a África, uma agenda continental de negócios, intercâmbios e oportunidades. Quem está com a gente são dois professores doutores especialistas nesse continente, Odair Marques da Silva e professor Rafael Olivieri Neto. No nosso evento de hoje, a gente vai fazer uma exposição de ideias sobre a África contemporânea, o desenvolvimento econômico e social e as perspectivas futuras para esse continente tão importante. Eu queria convidar inicialmente o nosso presidente Pedro Afonso, presidente do Corecon, para dar as boas-vindas aí para os nossos convidados. Muito obrigado, professores Rafael e Odair. É com muita honra que o Corecon São Paulo os recebe aqui para falar de uma parte da Terra e uma parte da humanidade de tão grande significado para todos nós que a África, os africanos, a economia africana, a vida africana. Isso faz parte também do trabalho aqui do nosso conselheiro e coordenador da Comissão de Paridade Racial, né? O Gil Marcos. Então, eu acho que todos nós temos muito a aprender agora. Vamos ouvir a parte cultural, a parte econômica. Tenho certeza que vai ser proveito para todos os que nos assistem agora e os que nos assistirão na TV Economista. A gente tem aqui também, nessa noite especial, o nosso conselheiro Gil Marcos. Gil, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Pedro Afonso. Muito obrigado. Boa noite, Denise. Obrigado, Odair. Obrigado, professor Rafael. Acho um momento muito oportuno aqui para a gente esclarecer aos nossos telespectadores aí sobre as potencialidades que nós temos aí em África. Então, muito obrigado pelo convite. Professor Odair, o senhor começa a aula? Bom, boa noite a todos, a todas. É uma alegria estar aqui no Corecon e é de uma gratidão enorme poder compartilhar algumas informações e algumas preocupações com relação a esta que nós estamos chamando de reconexão com a África, né? Então, já de antemão, agradecendo o Pedro Afonso, presidente, pela abertura dessa iniciativa, que eu creio que vai ser profícua e teremos muitas outras possibilidades, né? Agradecendo também aqui ao professor Rafael, um colega, e que tem uma experiência, uma vivência em África que muito vai nos alegrar. E um agradecimento especial ao professor Gil, não é, do Conselho Estadual da Promoção da Igualdade Racial, e que tem feito um trabalho muito importante no Estado de São Paulo. Acho que nós temos aí um potencial muito grande. Bom, Denise, vou compartilhar então aqui algumas imagens e para dar uma animada no nosso processo também. Então, nós temos aqui uma reflexão sobre a África atual. Essa é a nossa grande preocupação, falar da África contemporânea, essa África que está num processo de crescimento econômico e social acelerado nos últimos 10 anos, chegando hoje a alguns países com indicadores próximos dos chineses e alguns até ultrapassando os indicadores de crescimento de PIB chinês. E nós, como brasileiros afrodescendentes, com mais de 54% da nossa população afrodescendente, tem que fazer uma reconexão, só que uma reconexão não só cultural, uma reconexão econômica, empreendedora, empresarial mesmo, de trocas comerciais mais profundas, intercâmbios mais profundos. Essa é a nossa perspectiva hoje de avaliação, né? Bom, África são 54 países, acho que é legal fazer essa referência. Muitas vezes nós fazemos uma relação Brasil-África, colocando ele como a relação de um país com um continente, quando, na verdade, nós precisamos agora afunilar essa perspectiva, olhar país a país, cultura a cultura, empresarialmente e das universidades, como cada uma se comporta e ampliar convênios e intercâmbios com cada país. Esse eu acho que é um enorme desafio.
o tamanho desse continente em área territorial é 3,5 vezes o tamanho do Brasil. Então, é impressionante. A gente acha o Brasil um país continental, com esse nosso olhar local. Imagine 3,5 Brasis de território e população e atividades. Olá? E aqui 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Essa também é uma outro indicador bem interessante. Eu vou só mostrar para nós aqui algumas imagens que não têm sido mostradas na nossa mídia de massa, principalmente. Essa tem sido a minha crítica com relação às mídias brasileiras, de não mostrar essa África pujante. Essa aqui é a cidade de Dar es Salaam, na Tanzânia. Veja só como é que está o processo de crescimento e urbanidade. Essa aqui é a sede da União Africana, na capital da Etiópia. Outro ponto importante para nosso relacionamento, obtenção de dados, indicadores. A União Africana é um hub dos países africanos que é fundamental. Esse aqui é um shopping center em Marrocos. Marrocos já é bem conhecida pela sua posição cosmopolitana, pelo turismo, tal, mas mesmo assim a modernidade é um fato interessante. Aqui é a cidade de Joanesburgo, uma das mais famosas, né? Até porque faz parte dos BRICS, e não há necessidade de visto, tanto para o Marrocos, para a África do Sul, para a entrada de brasileiros, mas vale a pena vocês observarem também. Parece uma São Paulo, né? Nossa capital aqui, né? Belo Horizonte, quer dizer, não perde nada para as nossas grandes cidades. Depois aqui tem Durban. Durban também é uma cidade grande na África do Sul, fica só como modelo de referência. A África do Sul é um dos países que mais se acelera economicamente, puxando a economia africana. E temos pouquíssimos intercâmbios de turismo cultural com a África do Sul e de econômico, então nem se fala. Bom, aqui é Abuja, nova capital da Nigéria, é um projeto também de 15 anos para cá. Abuja nasce como Brasília, com a mesma perspectiva. A capital era em Lagos, no litoral, foi para o interior do país, como saiu do Rio, nossa capital, e foi para Brasília. Eles criaram o mesmo tipo de projeto, uma cidade já que está com milhões de habitantes em menos de 15 anos. Aqui nós temos Nairobi, capital do Quênia, outra linda cidade, com lindas universidades, que está investindo fortemente em educação. Aqui nós temos Gaborone, quase não se fala de Gaborone no Brasil, capital do Botsuana, uma cidade moderníssima, não é? Um potencial enorme também de novas tecnologias e investimentos em educação. Aqui nós temos a Costa do Marfim, já mais próxima do Brasil, porque tem uma proximidade ali de poucas horas você sai de Recife, Rio Grande do Norte, e já está ali na Costa do Marfim, mas também mostrando esse lado mais urbano. Essa que é a reflexão de hoje, porque normalmente as outras mídias mostram mais o lado da fragilidade, da pobreza, ou então da fauna e flora, não é, africana, e não mostra esse lado urbano, esse lado do comércio. Veja aqui os containers, não é? Um comércio bem forte e que nós precisamos nos encaixar enquanto uma nação com essas relações mais densas. Aqui só uma curiosidade para vocês, uma coisa só para curiosidade, depois eu falo com o Rafael, Pedro, Gil, Denise. A moda africana já está influenciando fortemente a moda brasileira. Já tem Fashion Week trazendo moda africana para o Brasil, nas suas mais variadas características, principalmente para características das cores, e do meu ponto de vista, esse é um ponto de inflexão. Nós estamos passando por um ponto de inflexão em que a moda africana vai entrar muito forte no Brasil. Aqui eu tenho duas imagens de universitários, né, se formando e alegres. São centenas de universidades
que se abrem nesses últimos 20 anos em África, e milhares de estudantes formando e ávidos, né, por continuidade do processo de educação e pelo novo mercado de trabalho e pelas novas relações de intercâmbio com o mundo inteiro. E o Brasil tem aí uma janela de oportunidades com as universidades. Aqui uma foto da Universidade Pretória, veja só que linda fachada, parece uma universidade britânica. Só para nós irmos finalizando, eu gostaria de falar sobre rapidinho, né, o Patrício Motsepe e o Steve Massiwa, dois grandes empresários africanos, milionários, né, proprietários de grandes empresas, CEO famosos internacionalmente, mas aí fica a nossa sugestão para que nós possamos trazer esses empresários africanos para contar a sua experiência empresarial e como há o crescimento das suas empresas, como eles percebem a sua visão de mundo e relações, começar a trazer, porque nos nossos encontros, fóruns empresariais, nós temos muitos empresários, principalmente americanos e europeus, e nós não temos a visão empresarial africana. Então, acho que uma iniciativa daqueles que estiverem nos olhando, que fazem parte de universidades, que fazem parte de organizações classistas ou outras organizações governamentais, que tragam esses empresários para o Brasil nos seus eventos, para compor também esse olhar e essa proximidade e fortalecer os nossos intercâmbios. Aqui é Luanda, né, uma capital de Angola, que o nosso querido Rafael gosta muito de visitar, na sua orla, bem bonita, né? Agradável. E finalizando o nosso projeto, para quem se interessar, nós temos um site, que é um blog também, chama africaatual.com.br, e semanalmente nós estamos trazendo informações sobre esses países africanos e motivando a ampliação do relacionamento entre nós, brasileiros, e esses países. É isso, obrigado, Denise, se puder... essa pequena ilustração, né, para que nós possamos ter um diálogo bem prazeroso. Obrigado. Obrigada, a gente que agradece. Professor Rafael, fica à vontade. Pois não, obrigado, Denise. Bom, é um prazer estar aqui a convite aí do Conselho Regional de Economia, já fomos aí da Ordem dos Economistas, do Conselho Regional, mas na hora, depois que eu saí do mundo corporativo, lá no finalzinho dos anos 90, eu me dediquei muito a ensino. E gosto do que eu faço. E eu comecei com uma grande experiência aí com relação a dar aula, começar a ministrar aula para formar mestres, doutores, notadamente na capital de Angola, que é Luanda. Então, já fui lá muitas vezes, acabei conhecendo outros países, e o que o professor Odair Marques falou, ele tem toda a razão. Agora, faltam alguns mecanismos institucionais, e aí entra o Conselho Regional da Economia, para a gente falar alguma coisa do tipo assim: sim, nós trazemos palestrantes, nós trazemos gente da Europa, dos Estados Unidos. Agora, desde 2013, todo ano no Brasil, só falhamos o ano de 2020 e 2021, nós fazemos aqui o que nós chamamos de FIGE, Fórum Internacional de Gestão e Educação, trazendo alunos e professores angolanos, né? Esse é voltado para Angola e Moçambique, e vice-versa, e nós vamos para lá, né? Indicadores econômicos, né? O Carlos Júnior entrou aí também, ele mandou uma mensaginha agora aí. Um abraço especial ao Rafael, diretor da época. Obrigado. Carlos, se puder abrir a câmera aí para a gente fazer um showzinho para você, fica à vontade. Ele está abrindo, tudo bem, Carlos? Tudo em ordem, seja bem-vindo. Então, eu aprendi uma coisa extraordinária e que a gente poderia, com o auxílio do Gil, do Pedro Afonso, da Denise, coordenado aí pelo professor Odair e o professor Gil simultaneamente aí, fazer alguns fóruns especiais dentro do Correcon, trazendo empresários africanos, professores africanos,
eu tenho muita ligação com Angola, né? Eu sempre vou indicar muitos professores de Angola, porque eu tive o prazer de levar mais de 200 professores angolanos para a formação de 2013 até 2022. Eu estou levando, inclusive, um grupo nesse final de ano de mais 20 angolanos que vão se formar mestrado e doutorado na Universidade Americana. Esse intercâmbio é rico. E os angolanos, tanto no ensino médio como no ensino, principalmente a gente dá muita aula lá de pós-graduação e de também graduação, curso superior, eles adoram os professores brasileiros. E os professores brasileiros, eles têm a mesma ginga do africano. Não é só na moda, viu, professora daí? É em tudo. Por exemplo, a minha esposa também é professora, e quando ela vai para lá, ela sempre compra vestidos angolanos, trajes angolanos, e dá aula com trajes angolanos. É uma maravilha. Quando a gente entra numa sala de aula, o professor lá ainda é muito respeitado, Moçambique, Angola, onde eu atuo mais, né? Tá certo, tem África do Sul, conheço outros lugares, Zaire, que é uma tristeza, ainda tem o Egito, tem muitas coisas lá. Mas se a gente focar só nesses dois, Angola e Moçambique, que falam a língua portuguesa, o que é um negócio extraordinário, outros países da África não falam, né? Tem alguns que falam, né? Mas, notadamente, uma oportunidade, tanto para professores da África como para professores brasileiros, fazer esse intercâmbio. E eles têm uma falta, e o professor daí com certeza vai concordar comigo, de estatísticas, estudos econométricos para projetar o crescimento e o potencial de crescimento no futuro. Porque a gente fizer uma comparação, eu tenho aqui uma apresentação rápida de alguns números brasileiros que, às vezes, os angolanos, principalmente, têm dificuldade em colocar no papel. Tá? Porque falta essa formação um pouco mais econométrica. Está faltando uma formação da certificação, não só para angolanos, moçambicanos, mas até para brasileiros. O Conselho Regional de Economia tem que se movimentar para dar certificação. Da mesma forma, porque hoje um cidadão, para trabalhar num banco, ele tem que tirar um CPA e tal. E para ser um bom economista, né? Tá certo, tem o conselho, tem o registro, mas tem algumas certificações importantes, né? Então, eu sou um cara entusiasmado com relação a isso. Claro, esse ano já terminou, eu tive agora lá 15 dias atrás em Angola, porque em outubro foi o ano de início letivo, do ano letivo angolano. E nós ficamos uma semana lá, trabalhando 8 horas por dia, numa formação para professores. E todo ano é assim. Então, a gente pode fazer esse intercâmbio, e eles, primeiro, enquanto o brasileiro pensa, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para a Europa, o africano, notadamente Angola e Moçambique, que é onde eu conheço um pouco mais, eles querem vir para São Paulo, eles querem fazer compra no Brás, eles querem fazer compra na José Paulino, eles querem comprar cabelo no Brás. Eu já levei mais de 500 angolanos e angolanas para comprar cabelo no centro do Brás. Os caras acham que eu sou traficante de cabelo, mas não sou, né? Eu sou um professor que junta o conhecimento, claro, com o lazer. E isso é importante. E nós afinamos esse conhecimento das culturas, que é maravilhoso, porque nós temos um pé na África faz muito tempo. Então, eu acho que, se a gente se movimentar um pouquinho, né, esse livro do professor Odair tem que estar na África, para a meninada, para a criançada, né, e a gente fazer alguns movimentos. Eu preparei rapidamente aqui, só para mostrar para vocês uma coisa assim. Nós temos o Brasil, né? O Brasil com seus números, acho que vocês estão vendo aí, né? E o Brasil agora, data de hoje, né? Nós temos o mundo, tem um mundo que se a gente juntar ali, a África junta com o Brasil, né? Nós temos o PIB mundial observado, né? Nós temos índices de preços de commodities, e a África tem muito disso, né? Nós temos a inflação americana que está crescendo e nós vamos ter que comprar mais produtos fora desse eixo americano. Nós temos o desemprego nos Estados Unidos, nós temos os fundos aí no mundo todo.
as bolsas em 2022 todas caindo, e você vai ver que a brasileira cresceu, e na África ainda se explora muito pouco isso aí. Nós temos um PIB potencial da Índia, da China, do Paraguai, da Colômbia, do Peru, Equador, Chile, na Argentina, e tem um outro PIB muito mais potencial nos países africanos, onde o pessoal tem dificuldade de colocar isso aí, né? Tem a inflação no mundo todo, a inflação projetada no Brasil, a balança comercial em bilhões no Brasil, a relação crédito-PIB, que também é muito fraca nos países africanos, milhões de cidadãos negativados no caso do Brasil, como também tem na África, a relação de crédito-PIB, né, a dívida bruta do governo, ranking global de competitividade, você vai ver lá, olha, o Brasil e Angola, vê onde nós estamos ali, ó. Acho que dá para ver aí direitinho, né, nesse gráfico. Então, nós não estamos muito fora do continente africano, pelo contrário. Aí eu pergunto, se ele fizer uma comparação, um estudo muito profundo, Brasil e agora, e África agora, o que falta é conhecimento. Conhecimento, às vezes, dos dois lados. Nós conhecemos, a gente conhece um pouquinho lá, mas deve conhecer muito mais, para até trocar produtos, cultura, lazer e vice-versa. Eu vou contar uma historinha para vocês que eu passei no dia 9 de outubro. Agora, em Angola. Demos aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo era lazer. E aí eu saí com os amigos, professores e alunos angolanos e fomos para o shopping center. Um grande shopping center que está lá. E no meio do shopping center estava uma algazarra, uma bagunça. E as pessoas estavam trocando figurinhas de álbuns da Copa do Mundo. Aí me chamaram, professor, nós conhecemos, você sabe, você era do Brasil, você tem figurinha para trocar com a gente? Eu falei, olha, por incrível que pareça, a gente fica 7, 8 horas nos aviões, não tem o que fazer, a gente vai colando figurinha. Eu tenho, sim. E nós trocamos figurinhas. Mas tinha algumas figurinhas de professores, de jogadores brasileiros, que os angolanos no shopping estavam pagando $5. E na moeda dele, que é o Kwanza, que é uma moeda muito desvalorizada, para ter uma ideia, os caras estavam trocando Kwanza na rua, $1 é 700 Kwanzas. Quer dizer, é um absurdo. E o cara comprando um produto brasileiro, feito aqui em São Paulo, aqui pertinho em Barueri, um álbum de figurinha com figurinha, tem nome, empresa, tudo aí. E eu falei, pô, mas eles são tão animados com esse negócio de produtos brasileiros. Eu estou dando um exemplo de um produto, que é figurinha, que às vezes ninguém acha que figurinha é uma coisa importante, mas é. Então, tem um mundo para fazer, né? Então, se o Conselho Regional de Economia, junto com o Conselho de lá, com as faculdades de economia de lá, a gente estreitar um pouco mais de relacionamento, trocando o que falta hoje no continente africano, e eu conheço um pouquinho, são estudos econométricos para projetar o futuro. Tá? Eu vou mandar no chat aí, e vou deixar, já mandei no WhatsApp aí do grupo da Live da África, e também vou mandar agora para vocês um documento internacional sobre a África, que fala sobre o melhor da África. E uma leitura desse documento, você vai ver o potencial que a África tem, vai no bate-papo, de coisas importantes, onde, eventualmente, o mundo esqueceu, porque sempre teve essa história que o pior continente é a África, os mais coitados estão na África, mas ela pode ser, né? Vamos sair do eixo da guerra, do eixo da Europa, e vamos para o eixo que tem tudo para crescer e tudo para fazer. Então, eu estou mandando aí para vocês, ou está escrito um Best África no chat. Está aí para vocês, e depois, para quem entrar aí, eu sei que a reunião está gravada, também a gente, vocês aí, o conselho, através da Denise, compartilha com o pessoal que entrar. Então, eu sou um apaixonado por duas coisas. Coisas novas
educação para quem realmente quer estudar. O professor em Angola em Moçambique, ele é recebido como autoridade. Os alunos levantam para receber o professor, eles vão com a melhor roupa deles para receber o professor. Quando o professor dá uma aula mais ou menos, eles batem palma no final da aula. Quando o professor dá uma aula muito boa, eles levantam e entusiasticamente eles batem palma, mas muitas palmas. E quando o professor está naquele dia inspirado, e a gente às vezes está inspirado, eles convidam a gente até para jantar, e os alunos falam o seguinte: mais palmas. Acaba de bater palma, mais palmas. E mais palmas. Então, se a gente fizer um trabalho simples para elevar o conhecimento, porque o conhecimento ninguém tira. Está certo das dificuldades que a classe média ainda existe ainda em vários países da África, os muito ricos e os coitados muito pobres, mas só o conhecimento faz os dois se igualarem. Porque conhecimento ninguém tira da gente. Estou emocionado pelo seguinte: ver um professor com as suas origens lançar um livro para a África. O meu apelido, graças a Deus, na África, eles me chamam de Brancão. Eles me chamam de Brancão e eu agradeço eles, né? Por que Brancão? Porque Brancão, porque você é Brancão. Eu falei, tudo bem, mas nós somos Brancão, mas nós trabalhamos com vocês que são maravilhosos, não tem problema de raça, nós nos entendemos por causa do conhecimento. E olha, nos Estados Unidos, em 2016, 14, 15, 16, 17, 19, toda vez que nós, no meio da formatura de alunos do mundo todo, numa universidade americana, quem puxava o hino de Angola era o professor Rafael. Tá? Então, não tem esse negócio que, eventualmente, tem em alguns outros países de racismo, isso aí esquece. O carinho que eles têm com os professores brasileiros, com os economistas, com os administradores, é enorme. E vice-versa. Quando eles vêm aqui, eu faço questão de pegá-los no aeroporto internacional de Guarulhos, quando eles descem lá da companhia, no caso aí de Angola, da TAG, se for via África do Sul, eu vou lá pegar também, não tem problema. É isso que importa. E se a gente fizer esse estreitamento e fazer uns cursos de formação, eu dou um curso todo mês que lota de alunos, 150, 200 alunos via Zoom, de matemática financeira. Desde o ligar e desligar HP12C até sabe, equações, derivadas e limites para fazer investimento. O curso é um sucesso, nós já estamos na 23ª turma. E se esse curso, que eu sei que o Conselho Regional pode certificar também, dá muito mais credibilidade, porque eles vão somando créditos para ter o quê? O conhecimento autenticado por uma representação da profissão de economistas. Estou aqui à disposição de vocês, quem quiser fazer alguma pergunta. A gente não está explorando assim os indicadores econômicos, que não é o caso, porque eles têm poucos indicadores e nós temos a obrigação de ajudá-los a fazer esses indicadores. Eles têm até muita vontade, mas eventualmente têm dificuldades e a gente poderia ajudar de uma forma aí muito forte. Eu acho que por enquanto é isso. Tem o Gil para falar, o Pedro, a Denise, o Vinícius que está aí também, o Arnaldo Riz. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor. Professor, deixa eu aproveitar já. Denise, posso fazer uma perguntinha? Óbvio, claro. Então, professor, eu estive em Angola em 2004, 2005, participando da FILDA. Perfeito. Eu tenho um amigo que virou general lá, o Iapache. Eu fiquei numa região chamada Viana. Sim, não sei se eu... conheço bem, Viana. Onde tem as grandes construtoras e os grandes condomínios novos. Então, justamente, inclusive em 2005, quando eu estava saindo de lá, eu via que estavam chegando muitos chineses lá, né? E uma coisa que eu fiquei surpreso, aí tive uma reunião, outra vez, um dia lá,
nessa minha ida lá, com o senhor José Maria, que era do MPLA. Em 2004 ainda a gente via muitos prédios ainda com tiro de guerra, porque 2001, né, acabou a Guerra Civil, depois que caiu as duas Torres Gêmeas, e eu tenho uma amiga angolana que mora aqui no Brasil, veio pós-revolução, vieram foragidos, mas eu fui para lá justamente para prospectar negócios. Mas eu fiquei extremamente frustrado, dado ao alto índice de corrupção lá. Se precisava pedir uma informação, você pagava, tudo pagava. Tive que correr um risco, inclusive, de sequestrar um caminhão nosso que estava dentro do aeroporto, que não conseguiam liberar para participar da FILDA. E eu fico assim, quer dizer, existem aí os países de língua portuguesa, são 11 países de língua portuguesa, africanos de língua portuguesa, e eu também sou do mundo corporativo, sempre trabalhei no setor privado, mas eu tinha muito sonho de fazer negócio com Angola, com África e tal, mas vejo que eles vêm muito para cá, como o senhor disse, eles ficam ali na região do Brás, ali hospedado ali naquela região, eles dominam ali, realmente tem as empresas transportadoras ali, transportadoras entre aspas, né? E levam uma série de produtos para lá, daqui. Agora, e como é que está esses negócios entre Brasil e Angola? Eles têm lá a Sonangol, né, que é a Petrobras deles lá, e eu fico sempre curioso nisso. Eu também já era para ter perguntado para o Odair isso, e ainda tem esperança de um dia, quem sabe, fazer negócio com Angola. Eu fui lá levando umas empresas de amigos meus. Eu represento uma empresa na área de embalagens industriais e tenho vontade. Mas quais são as barreiras, ou se realmente as coisas estão acontecendo do comércio entre Brasil e Angola? E o senhor poderia falar alguma coisa a respeito? Sem dúvida nenhuma. Você pegou nessa época, em 2004, 2005, realmente você falou algumas coisas sérias, que ainda existem, em escala menor. A corrupção ainda é endêmica, né? E se você não for abrir uma empresa, se você tem uma empresa, e se você não tem uma filial lá, junto com o governo de lá, você vai ter grandes dificuldades. Tá? Agora, melhorou bastante. Agora, existe um sentimento cultural, vou falar de Angola especificamente, que foi a sua pergunta, e eles, em determinado momento, eles têm um DNA de falar: esse determinado negócio eu não vou pagar. Então, muitas empresas brasileiras venderam produtos para lá e quebraram. Não receberam. Não receberam. Então, existe isso. Existe isso. Mas isso é cultural. Então a gente tem que aprender isso, né? E a corrupção, ela é tão forte, por exemplo, que eu com os professores, que a gente sempre vai em caravana, 8, 9, 10, levei uma vez 15 professores, cada professor tinha uma missão de levar 100 livros, cada um nas suas malas, não para vender lá, não. Era para dar para os alunos, para conhecimento. E a alfândega, ela barrava, falando: não, vocês vão comercializar, a gente não quer produto de vocês aqui. Eu falei: não, então faz o seguinte, o que você quer fazer? Aí, depois de muita conversa, se automatizou a venda de livros. A venda não, levar os livros para lá. Os caras, na alfândega, já vinham: olha, nós vamos te ajudar, é $100. Vou contar um outro aspecto. Uma vez a gente estava em 8 professores, nós ficamos 15 dias lá, 15 dias. E, de repente, a gente não aguentava mais também trabalhar, voltamos para casa no domingo de manhã. Horário do voo, saía às 8 horas da manhã. A gente ia vir pela TAAG, que é a companhia estatal deles, Luanda, São Paulo. Que tinha, antes, quando tinha mais movimento, hoje os voos estão menores, mas antes da pandemia era via para o Rio 3 vezes por semana, 4 vezes São Paulo, voo diário, voo direto, muito bom, confortável, essa coisa toda. E os 8 professores, nós acordamos lá 4 horas da manhã, fomos para o aeroporto, que a gente queria vir embora. Quando nós chegamos no aeroporto, tinha uma fila para embarcar, que é normal, né? Mas a fila era muito grande e não andava. Aí chega um rapaz, um crachá da companhia aérea, chegou num dos nossos professores lá,
falou, vocês querem que eu coloque vocês lá na frente? A gente falou, claro. Aí ele falou, $100 por pessoa. Era 8 pessoas, $800. Aí o cara levou a gente lá na frente da companhia aérea. Embarcamos, despachamos as malas, ficamos aliviados. Olhamos para trás, a fila tinha desaparecido. Era um teatro. Era um teatro. Aí a gente falou, fomos enganados e perdemos $800. Aí tem um segundo sofrimento, que é o sofrimento de passar na alfândega. Então, você não pode sair com moeda angolana, o professor sabe disso, kwanzas, não pode sair acima de, na época era $10 mil, são os caras assim, eles tiram o dinheiro seu e conta, não pode sair com diamante, que é contrabando, né? E a gente se encaminhou para a alfândega oficial. Na alfândega, aquela fila também foi, não é possível. Aí vem um cara com uma metralhadora falando, vocês querem que eu coloque vocês lá na frente? Eu falei, eu já sei, é $100, não é? 100, então, aí vamos... E quando nós passamos a alfândega, com toda a cara de pau do mundo, os angolanos que participaram daquele teatro, oh, voltem sempre, parabéns. Quer dizer, mas num espírito assim de... eles querendo enganar a gente e a gente falando, não, me engana que é bom para a gente se livrar desse abacaxi. Aí, saindo para o avião, né, descendo as escadas, lá não tem finger, vai na pista, entre o avião e a porta do avião, uma perua escaneando a gente, contando quanto dinheiro a gente estava levando. Porque lá o angolano ainda não gosta de pagar via banco, ele gosta de pagar cash. Os professores recebem lá $3 mil por semana de trabalho e é dinheiro vivo. Porque eles se negam a pagar taxas bancárias. É uma cultura, como também é a cultura de falar, eu vou fazer o curso, vou pagar 10 matérias, as 2 últimas eu não pago. Mas aí a gente também tem que ter a habilidade de falar, não, se não pagar, né? Imagina eu levando alunos angolanos com essa cultura para o americano, se não pagar, o americano capaz de se matar. Mas isso tudo é negociável. Mas é negociável na hora que eles pegam confiança em você, que você leva pessoas, eles trazem aqui, nós vamos lá. Na hora que pega essa confiança, e eu, desculpe a modéstia, eu já tenho uma grande confiança lá e vice-versa, com um telefonema se resolve isso. Agora, quando eles não nos conhecem, e vice-versa, isso não é só Angola, não, são vários países lá, realmente isso aí. Mas dá para fazer missões, viu, Gil? Dá para fazer missões, e o mercado brasileiro é muito respeitado lá. O sonho de consumo do africano é produtos do Brasil. Não sei se o professor Odair tem alguma complementação aí, cultural, dessa parte aí, né, professor? Eu acho interessante essa sua história para contar, justamente porque eu vejo que conhecer a cultura do outro ainda é uma resistência muito forte do empresariado brasileiro. Vou entrar nessa métrica, porque estamos falando com economista, né? E quem vai fazer? E aí, Gil, mudou bastante, viu? Eu posso falar para você. Você foi lá quase que há 18 anos atrás, mais ou menos, né? 2022 para 2004, assim. Você vai se surpreender com a característica do núcleo mais urbanizado, porque a construção de shopping centers, como o professor falou, tem Luanda Sul, que o pessoal fala que é um bairro nobre, e essas universidades privadas que foram construídas lá, inclusive, que estão crescendo. Quer dizer, tem uma outra vertente. Eles querem crescer, eles estão com uma sede de crescimento que é impressionante. E eu enxergo hoje, no conjunto, aí não só Angola, mas no conjunto dos países africanos, ao menos aqui, claro, tem aqueles que têm mais dificuldade, outros menos dificuldade, mas naqueles que estão na linha de frente da economia do continente, uma leitura de muito próxima da leitura chinesa
do avanço do crescimento da qualidade de vida e do empreendedorismo local. Isso é uma coisa assim que... E é óbvio, né, também. Então, mas só para comentar, então, eu sinto que houve um processo de evolução e há a necessidade de nós criarmos realmente conexões mais fortes. Essa conexão do professor Rafael é muito forte, depois eu vou conversar com ele mais aproximadamente para que entrar nesse clube das relações, porque um dos nossos projetos, e eu tinha conversado com isso com o Gil lá no Conselho Estadual, né, da promoção da igualdade racial, é levar brasileiros para conhecer a África, botar o seu pé. Eu só vou dar para vocês, assim, que são interessados, assim, eu gosto, às vezes, de fazer algumas projeções. Eu tenho motivado isso com um livro, com essa motivação. Nós somos 120 milhões de brasileiros afrodescendentes hoje. 54, 50, dá 120 milhões. 120 milhões. Se 1% desses 120 milhões desejarem ir para a África nos próximos 3 anos, não há voo comercial para atender. Exatamente. Agora, professor... Olha só o nível. Então, só para terminar, Rafael, se o governo de lá, com o governo de cá, motiva essas relações, olha quanto essas empresas não cresceriam. É claro, vai ter essas dificuldades, mas o volume diminui essas dificuldades. Por exemplo, eu tive o prazer de ir para 2 países, aí Gil dá indicação, por exemplo, né? Marrocos e África do Sul, extremos, né? Totalmente preparados para o turista. Totalmente preparados. Não há fila no aeroporto, não há abordagem, os táxi Uber funcionam assustadoramente bem, o hotel está preparado para receber você assustadoramente bem, igual ir para a Europa, igual ir para Marrocos e Egito também está nessa vibe também. Não tem problema de visto, não é, professor? Não tem problema de visto. Isso, não tem visto. Angola, para tirar visto, você vai no consulado de Angola, quarto ainda. Você faz uma entrevista lá que parece que você vai contrabandear ouro e diamante. É um parto. Não é um tratamento adequado. Sim. É um negócio de louco. E tem visto que só dura 30 dias. Quer dizer, também. Não facilito. E você falou muito bem. Eu esqueci de responder o negócio do chinês. O chinês está lá e ganhou mais terreno que o brasileiro porque o chinês foi também com capital. Isso. Todas as obras que o chinês trabalha, ele financia o capital. E o brasileiro, infelizmente, para capital tem medo de dar dinheiro. Né? Sim, é que o governo chinês criou um mecanismo de banco semi-estatal, vamos chamar assim, em que ele está muito... Eu achei que foi de uma inteligência, né, de estratégia de mercado, de ampliação de mercado chinês, e falou, olha, nós já temos a nossa fábrica aqui, temos que colocar o nosso produto na mão das pessoas. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou para a África. Eu vou colocar... Só que ele não foi lá chegando, quero vender meu produto. Ele foi falar assim, olha, o que vocês precisam? Aí o governo falava, preciso de um aeroporto novo. Ele falava assim, tá bom, eu ponho aqui um aeroporto novo para vocês, trago engenheiro, trago técnico, monta aeroporto. Só que em contrapartida você assina um contrato e aí eles têm a commodities. Petróleo, por exemplo. Durante 5 anos eu quero X barris de petróleo ano vindo para a China a preço de mercado, mas a preço fixo. Então ele pré-comprou o produto e ele fez isso com diamante, com cobre, com alimentação, falou, olha, tem X mil quilômetros aqui, vou implantar uma fazenda aqui, porque eu preciso de arroz para a China. Então, vocês vão me vender arroz por 10 anos, a preço de commodity, sem entrar no mercado internacional, e eu vou lá e construo uma ferrovia para você. Lá, 800 quilômetros de ferrovia, entre um lado e o outro, eu boto aqui, né, do jeito que vocês querem. Vocês precisam de uma hidrelétrica? Eu boto a hidrelétrica para vocês. E outra, o chinês está fazendo uma coisa muito legal, está levando os africanos para estudar na China. Vocês sabem quantos africanos estão em China este ano estudando na universidade? Vou dar uma dica para você, 80 mil. 80 mil africanos na China, fazendo faculdade, para voltar para o seu país, especialista, para trabalhar na infraestrutura. Então, a inteligência dele... E aí, é claro, né? Quando o chinês entra lá,
ele já está bem assim, ele começa a falar assim, olha, vamos fazer um prédio aqui, 50% do prédio é meu, 50% é seu, papapá, e vai criando um capital imobiliário. Aí ele fala, olha, nós temos um monte de produto, queremos fazer lojinha. Eu trago aqui um container de produtos aqui, faço uma parceria com você monta a lojinha lá, e eu ponho meus produtos para você vender. Aí eles têm a mesma coisa que acontece aqui no Brasil, mas lá muito mais. Você encontra os produtos que são baratos, né? O povo lá é extremamente precisa roupa, material escolar, toda essa tranqueirada que a gente sabe que eles têm. Então, o comércio deles entrou para... E eles olharam, 1 bilhão e 200 milhões de consumidores. Do mais pobrinho que vai comprar uma coisinha simples, até o cara que vai comprar o celular, que vai comprar um computador, que vai comprar um carro deles. Você tem toda a cadeia e eles colocaram 1 bilhão de pessoas e eles investiram praticamente nos 54 países. É coisa assim de bilhões de dólares investidos. A gente não tem ideia. Depois a gente se assusta, né? Nossa, eu fico pensando assim, por que a Europa não fez isso? Por que os Estados Unidos não fez isso, né? Ficava só absorvendo. Agora está uma briga complexa. A Europa está tentando jogar dinheiro lá. A França está devolvendo objetos de arte, tentando ganhar de novo a credibilidade. Eu acho que os americanos já perderam a África, do ponto de vista das relações internacionais de consumo, já perdeu. Os africanos ainda mantêm a sua relação um pouco com a Europa, então... Agora, o Brasil dançou também um pouco, do meu ponto de vista. A gente tem a porta aberta, como o professor Rafael falou, eles adoram a nossa... Eles têm a gente como, tipo assim, primo. Sabe aquele primo próximo que ele quer te ver, visitar, e você... Então, a gente tem uma facilidade que a gente não está usando, que é a nossa história, que é as nossas relações. A gente pode usar isso para entrar lá e fazer as relações comerciais. Mas aí é um papo muito longo, viu, Gil? Só para terminar, professor Rafael. É uma conversa longuíssima. Acho que merece fazer das dificuldades. Mas eu sou entusiasta também de ampliar. Eu falo assim, temos uma porta aberta nos convidando para entrar. Nós precisamos articular-nos, aprender essas dificuldades, aprender como superá-las, e, ao mesmo tempo, a gente conseguir utilizar que eu acho que ainda há tempo, dessa aproximação nossa bem propositiva, vamos falar assim, entre os nossos países. Eu tenho absoluta certeza disso. Eu não tenho dúvida, só completando, viu, professor Davi, se vocês me permitirem, o chinês está lá porque ele tem capital. E, olha, ele está fazendo tantos negócios lá, sem falar o português que nós falamos. Mesmo. Né? Eu tive um momento lá que um aluno meu, tem nome, Manuel Arsênio Mateus, um grande empresário, foi meu aluno. O hotel que ele tem um hotel muito próximo ao Palácio do Governo, chama Hotel Pirâmide, teve que fazer uma reforma. Ele chegou, professor Rafael, você conhece construtoras? Claro, eu fui lá com um construtor para fazer a reforma no Hotel do Cidadão, lá, 10 andares, 11 andares. O cara fez um preço, eu não sei os valores, mas é 1 milhão. Aí veio um chinês e falou, eu faço por 500 mil. Aí o brasileiro falou, não, eu vou baixar para 450 mil. O chinês, 400 mil. Aí o cara falou, não dá mais para baixar, é 390 mil. O chinês falou, 200 mil, entrego todos os equipamentos, financio a obra, trago 400 chineses e em 3 meses está pronto o hotel. Ficou pronto. O chinês não é fácil, não. E, olha, eu fiquei nesse hotel em reforma e os chineses, sem falar nada de inglês, nada de português, eles sobreviveram. Porque o chinês não é fácil. E foi exatamente isso que o professor Odair falou, pegando o gancho do Gil, a Sonangol, o melhor voo que tem de Luanda, eu viajei várias vezes, é um avião, vários aviões deles, é um 747 da Sonangol. Eles fazem Luanda-Houston direto. São 14 horas e meia de voo. É o melhor voo que tem. E, acredite, não tem classe... só tem classe executiva e primeira classe.
Não tem a classe normal. A classe normal é para o tripulante. Então, é muita coisa para se explorar. Eu tive a felicidade de lançar com meus ex-alunos, os professores que fizeram mestrado e doutorado com a gente em uma universidade americana, vários livros lá. E eles adoram o brasileiro quando faz a revisão dos seus livros, porque a gente, modéstia à parte, o professor sabe, o professor que escreve sabe disso, a gente faz muita pesquisa para publicar uma coisa, porque é o nosso nome que fica para a eternidade. É isso aí, Gil. E tem como fazer, tem, viu? Muito obrigado os dois, né? Muito obrigado. Contemplado. Tudo bem? Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, pergunta? Eu só queria comentar, aproveitando a ideia do intercâmbio entre África e Brasil, que nós do sistema COFECON-CORECONS acabamos de aprovar o reconhecimento mútuo de registros de economistas no Brasil e em Portugal. Portanto, os economistas brasileiros, ainda falta um item burocrático, mas isso vai ser resolvido logo, vão ter seu exercício profissional reconhecido em Portugal e os portugueses no Brasil. Portanto, tenho a impressão de que a abertura dessa possibilidade também possa vir a abrir a possibilidade desse reconhecimento mútuo entre países africanos e brasileiros, e em especial aqueles de língua portuguesa, porque existe uma associação de economistas de língua portuguesa, reúne-se 7 países, e acho que isso daí também favorecerá o incremento da economia, na medida em que os profissionais que mais pensam sobre essa realidade, mais agem sobre essa realidade, estarão com uma certa liberdade de trabalho em todos os países, os africanos aqui e nós e os brasileiros na África. Acho que também contribui para essa aproximação. Pedro Afonso, me permita eu estou saindo um pouquinho na frente, tem um fundo virtual que eu coloquei agora para você, Sim. que é na Universidade de Lisboa, que é muito famosa, é a porta da Europa. Nós estamos fazendo em abril do ano que vem, de 17 a 22 de abril de 2023, um seminário para empresários angolanos, professores angolanos e brasileiros, e portugueses, evidentemente. Então, tem muita coisa para fazer. E, claro, o meu negócio, eu fico muito mais na área da educação, porque hoje eu só sou professor da Fundação Getúlio Vargas e outras escolas, então mas tem negócios para fazer, tem muita coisa, e a gente poderia fomentar, o Gil ficar na parte corporativa, aí, o Odair na parte cultural, a gente se movimenta e faz coisas boas para as pessoas e para os dois países. O Marco Antônio Vasconcelos, que presidiu o Corecon, ele também lecionou por um bom tempo lá. Inclusive, ele foi meu professor, ele é mais velho do que eu, foi meu professor. O Marco Antônio Vasconcelos é mais velho que você? Ele deu aula comigo. Quer dizer, ele foi meu professor. Eu, inclusive, ele pediu para conhecer o cônsul de Angola e eu levei num almoço aqui... Na rua Estados Unidos. Aqui Belo Mangueira. Ele estava aqui, isso, acho que 2009, aproximadamente. O cônsul, não sei se atual, da gestão anterior, foi meu aluno. Na GV aqui em São Paulo. Muito bem. Muito bem. Acho que Denise, né? Agora tem um rapaz aí chamado Luciano Ubuntu. Só pode ser angolano, né, Luciano? Abre o seu microfone aí. Boa noite. Brasileiro com sangue africano. Dá para notar pela texto. Mas você tem uma agência de viagens, é isso? Exatamente. A convite do professor Odair, onde temos... Bom, já somos parceiros, amigos, devido aos atendimentos, né, e a relação que nós temos. Aí temos temos operacionado viagens à África, principalmente para o professor Odair. Muito bom. Mas o Butum é termo africano, né? Termo africano,
originário da África do Sul, uma sabedoria africana, e que remete à empatia, remete à união. Quero parabenizar esse encontro de vocês, estarem pensando em África num tom muito elevado, relacionado ao aspecto de negócios, pensando no produto África, né? O que nossas relações de brasileiros enquanto África podemos produzir. Essa troca é muito rica e vai favorecer muito mais a nós, porque a sabedoria africana é muito mais antiga e, na verdade, nossa origem, e isso é fundamental. Estão de parabéns por essa união, né? E agradeço ao professor Odair por esse convite. E nos colocamos, eu como agência, né, nós como agência, e pensando também, já começamos esse projeto Ubuntu Viagens pensando em África, nos colocamos à disposição aí para servir. Me desculpa, Luciano, eu acho que você já tem que mandar um programa para nós aí, já no começo do ano que vem, passar uma semana em alguns lugares lá, 10 dias, e começar o programa. Né? Bom, juntamente com o professor Odair, temos isso quase que formatado. Eu sou... se parcelar em 10 vezes, eu pago a primeira prestação até o final deste mês. Então tá aí. É possível 12. Muito bem. Melhor ainda. Muito bem. Uma pena que Angola é considerado um dos países mais caros do mundo para se ficar, né? É verdade, é verdade. O custo lá é extremamente alto. Isso que acaba prejudicando. Eu paguei mineral $6 a semana passada. Não. É um dos quilômetros quadrados mais caros do mundo. Os trajetos mais caros do mundo. Isso acaba inviabilizando muito. Muito embora o número de voos... Quando eu fui para lá, existia um voo que saía do Rio de Janeiro uma vez por semana. Agora eu sei que tem voos diários para lá, mas outro dia eu fui num evento e as companhias, né, que faz África, African Airlines, eles têm tido muitos voos, tem muito turista brasileiro, homens de negócios indo para lá atrás de negócio. O incremento está sendo muito grande, muito embora o custo. E o BID, como que o Banco Interamericano de Desenvolvimento Econômico vê Angola, país de língua portuguesa, nesse sentido para investimento? Ou não existe essa relação? Olha, o BID é meio enrolado para ir. É melhor mexer com a OCDE. OCDE. Mas aí a gente sempre vai pela vertente educação. Esse seminário, por exemplo, que nós estamos no terceiro, né? Nós fizemos um antes da pandemia, novembro de 2019. O ano passado eu levei 53 angolanos e brasileiros, e eles apresentam os seus negócios. E sempre tem empresário vinculado ao CDE que acaba financiando projetos. Eu vou falar um projeto só de uma moça que, em novembro do ano passado, ela apresentou, uma brasileira, e ela veio com uma ideia muito simples. Abre uma vaga na empresa A. Para aquela vaga, nós vamos recrutar pessoas. Mas a gente tem que dar a oportunidade para o pessoal da raça amarela, raça negra, raça chinesa, tudo amarela, para o pessoal do LGBTQIA+, para todo mundo. E saiu melhor. E ela fez uma plataforma. No final do seminário lá de Angola, foi na Universidade de Lisboa, em Lisboa, um cara levantou a mão e falou: olha, eu sou dono de uma rede de supermercados aqui em Lisboa, gostei da ideia, como é que eu faço para te contratar? E o cara acabou dando 200 mil, achava que era 200 mil reais, mas não, a gente estava em Portugal, era 200 mil euros. Contratou ela e ela se deu muito bem. Então, hoje, nos supermercados, que abre muita vaga para esse pessoal, que às vezes é o primeiro emprego, ela faz um trabalho de recrutamento dessa forma. Um outro fato que acontece muito em Moçambique e Angola, com empresários angolanos, principalmente, que eu conheço um pouco mais, eles compram as favelas, vão lá, pagam as favelas para
para uma conclusão nossa aqui, o que eu vejo que é um exemplo que o Brasil poderia seguir. Muitos empresários angolanos, principalmente da área de educação, eles vão nas favelas, onde existe em Angola, eles compram todos os, vamos dizer assim, barracos, as casas, e vira escola. Então, eles tiram o pessoal, né? Vai para uma outra moradia, porque a construção civil lá está acelerada, e acaba de um lugar que era favela, que não era um lugar muito bom, acaba virando o quê? Acaba virando escola. E aí a escola, na realidade, é que traz o conhecimento, né? É o que faz as pessoas crescerem. E isso é uma coisa bonita de se ver lá. Infelizmente, no Brasil, né? Infelizmente, no Brasil, a gente não vê isso. Aqui está se fechando escola, né? Só para vocês terem uma ideia, assim, numericamente falando, a rede particular brasileira, com a vinda da pandemia, ela migrou totalmente, o ensino superior brasileiro migrou para o EAD. Nós temos 13,4 milhões de vagas em aberto no EAD e só 3,4 milhões de alunos. Quer dizer, tem uma sobra de 10 milhões de vagas. E no presencial, que era de 5,7 milhões, só tem 3,4. Quer dizer, há vaga sobrando no Brasil, e na África como um todo, vou falar muito mais em Angola, está faltando vaga para a pessoa estudar. Então, nós temos muita coisa por fazer. Espero que o Conselho Regional aí consiga fazer algumas amarrações importantes, contar com o Luciano, que vai proporcionar para a gente. No passado, eu não sou saudosista, não, mas o Conselho Regional da Economia, eu fiz muito isso aí, a gente fazia semanas de visitas técnicas, de jornadas, né? O pessoal lembra disso, onde a gente ficava uma semana num país A, no B, no C, trocando não só informações econômicas, mas culturais, oportunidades de negócio, etc. Podemos voltar nessas missões do Conselho Regional de Economia. Muito obrigado pela oportunidade e um bom final de semana para todos nós. Obrigada. Eu queria agradecer muito. Se alguém quiser falar mais alguma coisinha, fica à vontade. Obrigada mesmo, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu queria lembrar que esse vídeo, né, vai ficar disponível na TV Economista, assim como todos os nossos vídeos que ficam hospedados lá. E aí, para todo mundo que não conseguiu assistir, a gente divulga, e aí todo mundo tem a oportunidade de assistir essa aula aqui com os senhores qualquer dia, qualquer momento, tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Até mais, obrigado. Muito obrigado por estar esse pouco tempo com os senhores, já foi muito rico. Obrigada. Eu queria aproveitar, professor, a gente não falou do... Só quer falar um pouquinho do livro? Posso... eu fico à disposição do Corecon para fazermos depois um dia de lançamento, uma conversa. O Atlas está disponível, se você procurar no Google o Atlas Geocultural da África, você vai encontrá-lo, e aí tem lá os nossos sites. E a nossa grande motivação para quem estiver assistindo vamos criar eventos de fóruns no Brasil com esse grande mercado que é o continente africano. Obrigado. Muito bom. Obrigada, viu? Professor Odair, olha, eu vou comprar um livro seu, e aí eu tenho o meu também, de internacionalização de empresas e carreiras, né? Vou fazer uma troca. Eu vou lá conversar. Fazemos. Fechado. Um café lá no Correcon. Isso, aqui. Fazer um café para nós aí. Marcamos. Tá bom, então. Um abraço. Um beijo, gente. Boa noite. Obrigada, tchau.